Oi, meus queridos alunos, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 2 de julho, e nós vamos aqui falar um pouco da aula de História e também da aula de Geografia, tá? Então, na aula de História, vocês receberam as orientações, onde vocês teriam que fazer a leitura dos textos da página 18 e 19 do livro de vocês. Então, essa semana, na atividade de História, vocês vão apenas fazer a leitura e o entendimento, né, oral desses textos. Na próxima semana ou nas próximas semanas, vocês terão atividades em relação a esse conteúdo estudado essa semana, tá bom? Então, no livro de História, na página 18 e 19, nós vamos estar estudando sobre a travessia do Atlântico e a arte da navegação. Nós sabemos que os portugueses, né, eles foram os primeiros povos fora os índios, a chegarem aqui nessas terras que até então depois viesse a ser chamada de Brasil. Então, por uma dessas viagens marítimas, que é a viagem por água, que eles estavam fazendo para outros países, como para a Ásia, para a Índia, eles avistaram essas terras e resolveram fazer uma parada, né? Eles não saíram com destino a essa terra, eles estavam passando e avistaram e resolveram fazer uma parada e dar uma olhada nas terras. E aí eles descobriram que essas terras poderiam ser exploradas de diversas formas. Tinha muita madeira, especialmente madeira muito famosa, como o pau-brasil, tinha minérios, tinha ouro, né? E aí eles resolveram... numa dessas paradas, eles resolveram depois retornar com o objetivo de vir e ficar e se instalar nessas terras para poder explorar, né? Então, e aí os únicos habitantes que eles descobriram que tinha aqui nessas terras eram os índios, que viviam de uma forma bem selvagem, né? Eles se alimentavam de caça, de pesca, então eles viviam de uma forma bem selvagem, e com a chegada dos portugueses, os índios se assustaram muito e muitos deles morreram, muitos deles não conseguiram sobreviver com esse novo modo de viver que os portugueses se impuseram aos índios. Então, a travessia do Atlântico, aí na página 18. Entre 1419 e 1521, portugueses e espanhóis fizeram diversas viagens exploratórias pelo Oceano Atlântico. Os governos desses dois povos realizaram grandes investimentos para o desenvolvimento das tecnologias náuticas. Em 1492, os espanhóis chegaram a um continente que não conheciam e que seria depois chamado de América. Os portugueses, por sua vez, encontraram o caminho marítimo para a Índia em 1498. 2 anos depois, eles chegaram às terras que mais tarde chamariam de Brasil. A expedição que partiu de Lisboa com destino à Índia, na Ásia, em 1500 foi comandada por Pedro Álvares Cabral. A missão dele era retornar a Portugal com os navios cheios de especiarias, sedas, marfim e outros artigos de luxo na época. Então, nós vimos aqui que eles iam para a Índia, eles iam para a Ásia, tudo por água, né, por viagens marítimas, para buscar especiarias, buscar todo tipo de condimentos e especiarias que no país deles não tinham. E essas viagens, elas demorariam muito tempo, 6 meses, 4 meses, 1 ano. Eram viagens muito longas, né? Até porque naquela época, mesmo essas viagens sendo marítimas, eles não tinham as condições e as melhorias que temos hoje, né? Nas navios com muito bem equipados e tudo. Na época era bem rústicos, tá? Aí na página 19 fala sobre a arte da navegação. Então, com essas viagens e com a necessidade de cada vez estar melhorando e sendo mais rápidas, eles foram criando e desenvolvendo a arte da navegação, tá? Então, antes das grandes navegações, as rotas eram feitas apenas pelo mar Mediterrâneo, no litoral da Europa, da África e da Ásia. O oceano que estava mais distante da costa era evitado. A navegação em alto mar exigia embarcações mais resistentes e velozes, além de instrumentos de orientação complexos. Então, eles precisavam, além deles precisarem de embarcações que fizessem cada vez essas viagens com mais rapidez, eles também precisavam de alguns equipamentos que orientassem eles
dessem o rumo para onde eles estavam indo, porque por água eles iam se aventurando. Então eles foram desenvolvendo essas técnicas, tanto de embarcações cada vez mais sofisticadas, como de instrumentos que orientassem, lhe desse a direção para onde eles iam seguir e se eles estavam seguindo no caminho certo. Na época, os portugueses eram os navegadores que mais tinham conhecimentos náuticos. Eles desenvolveram técnicas de navegação e aperfeiçoaram as caravelas e alguns instrumentos como a bússola, que é um instrumento que nos orienta, que é conhecido até hoje, é muito usado até hoje, o astrolábio e o quadrante. Com isso, criaram condições para viajar pelo Oceano Atlântico. Então, assim, de acordo com as viagens que eles faziam e com as experiências que eles iam tendo das viagens, das dificuldades, né, e do tempo que eles gastavam, eles iam aperfeiçoando os modos de cada vez se facilitando, até porque uma viagem que demorava muito tempo era prejuízo, né? Então, eles iam aperfeiçoando cada vez que, por exemplo, se eles fizessem uma viagem por ano e, de repente, eles aperfeiçoassem essas embarcações e tudo, e eles fizessem 2 ou 3 por ano, é claro que o lucro deles ia ser maior. Na busca dessas especiarias que eles buscavam para vender nos seus países de origem, cada vez ia ficando mais, o lucro ia rendendo mais em função deles fazerem mais viagens, deles irem com mais rapidez, deles não se perderem no meio do caminho, que acontecia muito deles se perderem por eles não ter como se orientar por água. E aí, quando eles foram desenvolvendo esses equipamentos como a bússola, o astrolábio e o quadrante, eles conseguiam se orientar melhor. E nisso eles faziam uma viagem mais reta, uma viagem mais rápida, mais segura, né? Então, a aula de história é isso. Eu espero que vocês já tenham lido os textos, mas aí vocês assistindo a aula dá mais um embasamento melhor para vocês, tá bom, pessoal? Então, é isso. E agora, nós vamos falar um pouquinho da nossa aula de geografia. A aula de geografia também, eu sugeri a página do livro, né, no livro de geografia de vocês, que vocês vão lá para a página 10 e 11 do livro de geografia de vocês. A aula de geografia, além de vocês ter que ler os textos da página 10 e 11, você também vai ter uma atividadezinha que está na folha para você responder, apenas 2 questões, tá? Então, na página 10 e 11, na página 10 fala sobre o território e regiões, né? E a página 11 as regiões do Brasil. Então, o que eu quero com a atividade? Eu quero que vocês leiam os textos, que vocês façam a compreensão e vocês respondam, observe esse mapa. Aqui nós temos um mapa que ele está pintado por região. Nós sabemos que o Brasil tem 5 grandes regiões, né? E essas regiões, elas são pintadas de cores diferentes e cada região tem seus respectivos estados, né? Dentro de cada região. Então, o Brasil é dividido em 5 grandes regiões. Aí no livro de vocês, na página 11, tem o mapa, tá? Não importa as cores, gente. O importante é que vocês sabem localizar a posição de cada região, tá? Então, aqui, ó, nós temos o mapa, ele está um pouco... A cor do mapa do livro tá diferente, as cores das regiões, um pouco diferente das cores do mapa, mas não tem problema. O problema é você identificar cada região dessa, tá? Ela não muda de posição. Então, aqui tem a legenda no livro de vocês que fala sobre... de acordo com a cor, é o nome da região, tá? Aí, aqui na página 10, fala sobre território e regiões. É muito comum dividir o território de um país em regiões. A regionalização é feita com base na escolha de critérios que permitam agrupar áreas com características semelhantes. Então, como que de que forma que eles decidiram dividir o país em regiões? De acordo com critérios, né? Com critérios e agrupar áreas que tenham características semelhantes. Por exemplo, a todos os estados da região norte, que é onde faz parte o nosso Tocantins, são os estados que têm um clima mais quente, né? Um clima bem tropical, um clima quente, a cultura é muito parecida, os costumes dos povos são muito parecidos, então as regiões são divididas mais ou menos, um dos critérios que eles utilizaram para dividir as regiões brasileiras foi pensando nisso. Os estados que fazem mais frio ficaram dentro de uma região, que é na região sul, né? Os estados que têm um clima mais quente ficou dentro da região norte, região nordeste, né? Então, assim, foram com base nesses critérios que eles fizeram as divisões
das regiões do Brasil, tá? Os critérios de regionalização podem se apoiar em vários aspectos: naturais, culturais, históricos e econômicos, entre outros. Isso significa que o mesmo território pode ser regionalizado de diferentes maneiras, dependendo dos critérios utilizados. Regionalizar é importante, por exemplo, para a realização de pesquisas que permitam entender as características de cada região de um país. Conhecendo melhor a realidade de um país, seus governantes podem administrá-lo com mais eficiência. Regiões do Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que é ele que levanta todas as estatísticas, levanta todos os dados das regiões, dos estados, dos municípios, né? É ele que faz todo esse estudo de todas as características, de todos os costumes, de todos os aspectos dessas regiões brasileiras e a nível de Brasil. É um órgão que realiza pesquisas sobre aspectos sociais, né, econômicos e naturais do Brasil. Divide oficialmente o território brasileiro em 5 grandes regiões, que são elas: Norte, a região Norte é onde nós moramos, que fica o nosso estado do Tocantins, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. Então, são 5 grandes regiões. Algumas é um pouquinho maior do que outras, tá? O IBGE se baseou principalmente em semelhanças econômicas e sociais entre as unidades federativas brasileiras, que são 26 estados, unidades. Quantas unidades federativas tem o Brasil? São 27. 26 estados e um Distrito Federal, que é a capital do Brasil, que é Brasília. Então, são 26 estados e um Distrito Federal. Distrito Federal quer dizer capital do Brasil, que é Brasília. Para agrupá-las nessas 5 regiões, para conhecê-las, observe o mapa a seguir. Então, aqui nós temos esse mapa, e esse mapa ele está mostrando cada região, e aqui do lado tem a legenda. A região verde é a região norte, cada cor está representando uma região, e dentro dessas cores está aí as siglas dos estados com suas respectivas capitais, tá bom? Então, isso aqui, nós já tínhamos estudado um pouco sobre isso na aula anterior, e agora a gente está concluindo esse trabalho com mais uma atividade. Então, aqui, pessoal, aqui nós temos o mapa também. Como você já identificou, você sabe que é a região norte, você sabe quais são as regiões aqui, porque a posição da região ela não muda, e nem os estados. Aí vem aqui, escreva o nome das unidades federativas, os estados que fazem parte da região em que você mora. Então, a região que nós moramos é essa que está de verde, a região norte. Então, você vai copiar o nome de todos os estados que fazem parte dessa região norte. Você vai colocar o nome dos estados. Eu não quero só a sigla, eu quero o nome do estado, tá, gente? TO significa o quê? Tocantins, PA, Pará, AP, né? Amapá, AM, Amazonas, RO, Rondônia, AC, Acre e assim por diante. Então, assim, você vai colocar o nome dos estados, tá bom? O nome do estado, não é só a sigla que eu quero, não. Tia, mas eu não consegui. Tem, você procura no seu livro também, e as siglas, assim, a gente já vem estudando sobre isso, dá pra você colocar, tá bom? Então, você vai colocar aqui na letrinha A. A letra B tá assim, escreva o nome da capital do estado em que você mora. Se nós moramos no estado do Tocantins, qual é a capital? É Palmas. Já tá muito estudado, me parece que até na outra atividade da aula anterior, eu coloquei isso também, essa mesma questão, me parece. Eu acho que houve aí um equívoco que eu tornei colocar a questão, mas não tem problema, gente. O que importa é que vocês aprendam, que essa aprendizagem fica bem concretizada, tá bom? Então, a aula de geografia é isso. Eu sempre coloco as orientações aqui, que vocês assistem os vídeos aulas, se não tiver como assistir, mas façam a leitura dos textos com muita atenção, com muito cuidado, observe sempre as imagens. As imagens, elas falam também pra gente, elas nos dão muito embasamento, elas nos dão muita indicação do conteúdo em si, tá bom? Então, é isso, são as aulas de História e Geografia. Eu espero que vocês assistem os vídeos para que vocês possam se situar melhor no conteúdo, tá? Então, fique com Deus e até a próxima aula.